Você não está longe. A gente tem estudado um livro específico da Bíblia, mas principalmente um princípio que é confirmado o tempo todo nesse livro, que é o livro de Marcos. Uma coisa que ninguém precisa ensinar a gente, absolutamente, e não é porque a gente é brasileiro, não, mas qualquer pessoa, qualquer ser humano, ninguém precisa ensinar a gente a procurar, encontrar, explorar as brechas que existem nas regras que são colocadas. Deixa eu dar um exemplo para você. Isso faz parte da nossa vida. O que são brechas? Brechas são maneiras de contornar as regras que tecnicamente não quebram as regras. O que eu posso fazer para não quebrar essa lei, para não deixar de cumpri-la, mas também não precisar cumpri-la propriamente. E a gente é fera nisso, a gente aprendeu desde cedo. As crianças fazem isso, os adolescentes fazem isso, eu e você já fizemos isso bem cedo. Já teve o caso do adolescente que chegou em casa mais tarde do que o horário que o pai tinha mandado chegar, e ele foi muito claro: pai, você falou que era para chegar em casa às 9, mas não disse se era da noite. Eu estou chegando até mais cedo, se era 9 da manhã, eu pude chegar, cheguei no máximo 2 da manhã, 3 da manhã, então está tudo certo. O que esse menino está fazendo, essa menina está fazendo? Explorando uma brecha na regra, porque o pai só falou uma coisa, não ficou tão claro, aparentemente. E quantas outras? Não, você falou que eu não posso entrar, eu não entrei, eu estou só aqui na porta, mas eu não entrei. E a gente dá um jeito o tempo todo de pegar uma lei, de pegar uma regra e mudar em nosso benefício. A gente chama isso de brecha. Mas quando se trata de religião, quando pessoas religiosas exploram as suas brechas na religião, nós temos um outro nome para isso, que eu e você dizemos, e elas também dizem às vezes a nosso respeito, são hipócritas, pessoas hipócritas. Só que essa expressão de baixo aqui, que não é muito comum, é quando líderes religiosos exploraram as brechas da religião judaica para seu próprio benefício. Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Não sei se você sabe, está familiarizado com essa expressão, o que significa um sepulcro caiado. Jesus vai colocar muito claramente para a gente. Mateus capítulo 23, quando ele é confrontado com esse tipo de hipocrisia, de religiosos que têm uma fachada, mas na verdade por trás está tudo errado. Ai de vocês, fariseus! E quando Jesus fala isso, eu acho que todo mundo fica com um pouco de desconforto. Meu Deus, ele fala com uma dureza, ele parece que está ofendendo essas pessoas, e realmente estava. Mas deixa eu te falar, Jesus nunca pecou e nunca deixou de amar essas pessoas. Mas eles precisavam de uma correção muito importante. E ele fala para eles: fariseus e mestres da lei, vocês são como belos túmulos pintados. Sepulcros caiados é isso. Belos túmulos pintados, do lado de fora está lindo, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de homens mortos e podridão e sujeira. O que está do lado de dentro é extremamente desagradável, mas o que está do lado de fora parece que maquia muito bem isso. Parece bom por fora, mas estão podres, mortos, nauseantes por dentro. E acreditam que vão conseguir continuar vivendo assim. Se você não gosta de hipócritas religiosos, tem uma boa notícia para você: você é igualzinho Jesus nesse aspecto. Ele também nunca gostou. Você e Jesus, nós e Jesus temos algo em comum, nós não curtimos hoje isso. Nos últimos capítulos de Você Não Está Longe, parece para novela agora, né? Nós estamos tratando de uma história que jamais deveria ter sobrevivido ao Império Romano. Na época o imperador era Nero, e ele poderia se esforçar, ele se esforçou bastante para que essa história jamais acontecesse. A história de Jesus de Nazaré, contada por Simão Pedro, que dita toda a sua experiência ao seu companheiro João Marcos. Por mais de 30 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, Pedro, toda oportunidade, contava essa história. Imagina, só um pouquinho, se a gente vivesse naquele tempo e você soubesse que Pedro vai chegar aqui em Jacarepaguá. Ele está viajando por aí, ele vai chegar, e o cara esteve com Jesus, andou com Jesus. A gente ia dar um jeito para estar onde ele está, ele vai dar uma palestra, ele vai contar as suas experiências, ou a gente senta com ele: Pedro, conta para a gente. Ele contava essas histórias o tempo todo. Agora ele já está na casa dos seus 50 e poucos anos, morando em Roma, ou talvez aprisionado em Roma,
Nero está segurando ele ali, a qualquer momento ele vai ser executado, e Marcos talvez tenha pedido: Pedro, vamos contar mais uma vez essa história, só que agora eu vou anotar tudo. E eu vou lembrar de algumas coisas junto com você, a gente vai deixar registrado. Chega para mim e para você como o Evangelho de Marcos. Eventualmente esse documento, lá do primeiro século, antigo demais, venha a ser incluído, muitos anos depois, no que eu e você hoje temos como a nossa Bíblia. Mas Marcos nem sabia que ele estava escrevendo a Bíblia. Marcos está simplesmente documentando a experiência que Pedro teve com Jesus. E é como eu queria que você recebesse hoje. Especialmente se você é cético em relação à Bíblia. Especialmente se você pensa: não sei se eu acredito em tudo que está na Bíblia. Então não me ouça lendo a Bíblia, porque antes de ser Bíblia, é um homem documentando algo que realmente aconteceu. Uma testemunha ocular do que Jesus estava fazendo. E Pedro vai resumir, através de Marcos, a mensagem de Jesus, dessa maneira que a gente tem falado semana após semana, que está escrito em Marcos, no capítulo 1, verso 15, finalmente chegou o tempo. Jesus está dizendo: gente, o que estava sendo esperado a vida inteira, tudo que veio antes, era preparação para esse momento. Chegou, finalmente chegou. O reino de Deus está próximo. E não é estar próximo porque ele vai chegar, está aqui porque ele chegou. Se o rei está presente, o reino veio com ele. Essa era a mensagem de Jesus o tempo todo. Olha, eu tenho uma ótima notícia. Evangelho significa uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus veio. Chegou aonde você estava. Não precisa mais você procurá-lo. Ele veio e te procurou. Ele veio e te encontrou. O reino de Deus está próximo, e a nossa resposta adequada, a maneira como a gente responde é: arrependam-se e creiam nas boas novas. E a gente entende arrependimento frequentemente como algo negativo. Eu estou errado e eu preciso mudar. Nesse caso é algo positivo. É algo que diz assim: mude para algo bom que eu estou te dando. Algo bom aconteceu, vire para cá a sua vida. Aceite, abrace e viva nessa mensagem maravilhosa, gloriosa que é o Evangelho. Pedro estava dizendo: gente, algo incrível aconteceu. E você precisa saber disso, encarar isso e aceitar e receber esse acontecimento. Não perca, mas viva a sua vida em torno disso. Nas últimas semanas a gente descobriu que Jesus não ficava chateado e não ficava irritado quando ele não conseguia o que ele queria. Eu fico, e você também. A gente fica chateado quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Jesus não. Mas Jesus ficava irritado, a Bíblia diz irado, quando religiosos usavam as palavras do seu pai para ferir pessoas que o seu pai ama. Quando pessoas, em nome de Deus, usavam a palavra de Deus para machucar filhos de Deus. E aí Jesus lança uma bomba que faz eles terem que repensar tudo isso. Jesus fala: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Frequentemente Jesus, entre aspas, violava o sábado, segundo a interpretação daqueles homens. E Jesus fala: vocês precisam repensar isso e entender que a lei de Deus, as leis de Deus, o sábado, dentre as muitas outras leis, não foram feitas para que o homem as obedecesse, foram feitas para benefício do homem. Entenda o que eu vou te dizer. Deus ama você mais do que Ele ama os seus mandamentos. Deus ama você mais do que Ele ama as suas regras. Quem entender isso aqui, diga amém. Eu vou repetir mais uma vez para entrar bem forte no seu coração. Deus ama você mais do que Ele ama as suas próprias regras para você. Você é mais importante. E para ilustrar isso, Jesus cura um monte de gente no sábado. E os líderes religiosos ficam indignados com isso. E a gente terminou na semana passada, quando algo inusitado acontece, a mãe de Jesus aparece, junto com seus irmãos, para resgatá-lo de si mesmo. É interessante. A frase que aparece é: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. É estranho. Talvez, como eu disse para você semana passada, Marcos tenha perguntado para Pedro: você tem certeza que você quer que eu bote isso? Pega mal para Maria, pega mal para os irmãos de Jesus, pega mal para Jesus. E Pedro apenas iria dizer: só estou dizendo o que realmente aconteceu. Isso realmente aconteceu. Mas o ensino de Jesus, ele perturbava muitos, ele mexia com muitos, porque ele tocava numa teologia que estava incrustada nas pessoas. E os líderes religiosos
não chamaram Jesus de ele está fora de si, eles tiveram uma expressão bem mais forte. Diz assim no versículo 22, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Chamaram Jesus de endemoniado. Por quê? Porque está indo contra o que eu sempre acreditei. As multidões, aliás, o livro de Marcos, você vai ler quase todos os capítulos que multidões estavam perto de Jesus. E elas continuavam crescendo ao redor de Jesus. Chega uma hora que fica insuportável. Nunca talvez tenha acontecido com você, a não ser que você seja uma pessoa extremamente famosa, né? Imagina essas celebridades, hoje, um grande jogador de futebol, um grande cantor, pessoal que faz TikTok e que faz, como é que fala, influenciador do youtuber, não consegue andar na rua. Já um monte de gente está perto, todo mundo. Imagina viver assim o tempo todo. Era o caso de Jesus. Ele tinha se tornado alguém tão importante e tão influente, que já não tinha mais, a Bíblia diz que toda a Judéia vinha ter com ele, era muita gente. E de vez em quando eles conseguiam escapar, de vez em quando eles conseguiam sair. E numa tentativa de escapar, eles vão atravessar o lago de Genezaré, o famoso mar da Galileia. E diz assim, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. E talvez a gente vai poder descansar um pouquinho agora. Mas logo que eles embarcaram, o povo reconheceu Jesus. Ele já estava famoso, já estava... O pessoal já tinha mandado em todos os grupos, já estava reconhecido, todas as redes sociais já tinham visto a foto de Jesus, reconheceu Jesus, e a Bíblia diz que eles percorriam toda aquela região. Jesus chegou num lugar, ia procurar um lugar para ficar, e eles pensaram, eu não sei para onde ele vai, mas onde ele passar, a gente precisa estar lá. Percorriam toda aquela região, e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Olha que fantástico. Olha que sensacional. Jesus vai passar aqui na rua. E a gente leva os nossos doentes e deixa na rua. Para quando ele passar. Quem sabe? Ele diz o seguinte, e aonde quer que ele fosse, o povoado de cidades em campos levava os doentes para praças e suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E ele está passando, Jesus. E a gente pode tocar. E se você acredita que a Bíblia é verdadeira, esse versículo vai te desafiar agora. Todos os que nele tocavam eram curados. E Marcos está com a sua pena na tinta, escrevendo no pergaminho, e deve ter olhado para Pedro. Todos, Pedro. Todos. Pode colocar aí. E Pedro deve ter lembrado disso e se maravilhado mais uma vez. Talvez um sorriso tenha vindo ao seu rosto com essa memória, até ele se lembrar o que aconteceu depois disso. Porque onde Jesus passava, muita gente vinha, mas agora tinham novos rostos na multidão. Rostos que não eram muito amigos, mas hostis. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. As notícias estavam se espalhando. Existe um novo mestre, um rabino mais radical, que ensina com muita autoridade. E essas notícias chegam finalmente até Jerusalém, o quartel-general dos religiosos, e eles enviam uma delegação para saber mais. A gente precisa investigar, porque toda vez que aparece um falso Messias, dá trabalho para a gente. Vai lá ver quem é essa pessoa, quem ele realmente é. E viram, alguns dos seus discípulos, os discípulos de Jesus, a primeira coisa que impactou eles foi esse momento quando eles viram que aqueles que estavam perto de Jesus comerem com as mãos impuras, isso é, por lavar. Primeira coisa que trouxe para eles impacto é que esse novo mestre, esse novo Senhor que está polarizando multidões, muita gente vindo até ele, e agora eles pararam um pouquinho, eles vão comer. Ué, não vai lavar a mão? Eu sei que você tem crise com isso também. Tem que lavar a mão. No caso deles era por um motivo muito maior. Era por uma questão religiosa. A purificação. E Marcos vai nos informar qual é o grande problema aqui. Ele fala, entre parênteses, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente. Não é apenas uma questão higiênica, era cerimonial, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Diga bem alto comigo, tradição. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual é a história aqui por trás disso?
existia uma lenda, existia uma coisa que as pessoas acreditavam, Jesus não acreditava, mas de que quando Moisés recebeu a lei de Deus, o Torá, como ele é chamado, os 10 mandamentos e todas as outras leis, que Deus também deu a Moisés algumas leis, ou muitas leis, só de boca, sem escrever. Que Moisés também recebeu algumas leis que ele não escreveu, mas contou para outras pessoas. Centenas de outras leis não escritas com o propósito de proteger as outras leis que já existiam escritas. Por exemplo, você não deve violar o sábado, mas eles entendiam, mas o que constitui trabalhar no sábado? Sair de um lugar e ir para o outro trabalhar? Não, isso você pode fazer. Ajudar alguém pode? Não, não pode. Então, eles definiram, então eles mesmos foram estabelecendo leis, eles chamam da lei oral, ou da Torá oral, para tentar proteger aquela lei que está escrita. E os líderes do templo, eles acreditavam que eles eram os defensores da lei oral, os detentores. E embora eles mesmos nem concordavam entre si, cada um tinha uma opinião a respeito disso. E ouça, historicamente não existe nenhuma evidência de que uma lei oral realmente tenha existido. Possivelmente isso foi uma invenção de homens. Jesus nunca acreditou que essa lei oral existia. E eu provo para você já já. Muitas dessas tradições faziam Deus parecer um Deus pequeno, preocupado com minúcias, mesquinho. A maioria dessas tradições da lei oral, da Torá oral, fazia Deus encolher. E quando eles olham para esses discípulos comendo sem lavar as mãos, que não teve nenhum problema para Jesus isso, tem uma crise dentro deles porque está afetando a minha maneira como eu enxergo Deus. E então os fariseus, os mestres da lei, perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Pelo menos eles foram espertos de dizer, não vivem de acordo com a lei de Deus, porque não era uma tradição. Em vez de comer o alimento com as mãos, em vez disso, comem os alimentos com as mãos impuras, sem lavar, que absurdo. E então Jesus respondeu, bem, profetizou Isaías a respeito de vocês. Jesus está respondendo, esses fariseus estão acusando os discípulos de Jesus de quebrarem a lei de acordo com a tradição oral. Jesus pega a própria palavra que eles estudavam e conheciam e coloca na frente deles. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Hipócritas. Ninguém gosta de ser chamado de hipócrita. É uma palavra que primeiro parece ser muito mais forte do que realmente é, por causa da ênfase no pó, Hipócritas, que é simplesmente falso. Você é um falso. Quem gosta? Acho que é um dos piores insultos. Eu imagino que o Pedro, André, Tiago, João, que estavam ali começando a andar com Jesus, devem ter ficado, ai meu Deus, tem certeza, Jesus? Ele deve ter se encolhido, provavelmente pensando, Jesus, olha só, a gente pode não gostar desse pessoal, mas a gente precisa deles, a gente precisa ter amigos em Jerusalém. Esse pessoal é muito importante. Quando chegar lá, você vai precisar de gente que já está no poder, que já está no governo. Porque Pedro, como os outros discípulos, acreditavam que em algum momento no futuro Jesus iria até Jerusalém marchando com um exército, entraria na cidade, trocaria o seu manto sacerdotal por um manto de Messias, e rei, e governaria Israel. Jesus cansava de dizer para eles, o meu reino não é assim, o meu reino não é desse mundo. E Jesus faz uma das coisas mais ofensivas para quem estuda a Bíblia, ele cita a Bíblia para eles. Isaías profetizou acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios. Eles sempre sabem a coisa certa a dizer. Esse povo sabe falar bonito. Eles por fora são excelentes naquilo que eles falam. Porém, mas o seu coração está longe de mim. Do lado de fora é uma coisa, do lado de dentro é outra coisa. A gente tem falado, o título dessa nossa série é que você não está longe, porque Deus veio para perto. No entanto, Deus veio para perto e eles não reconheceram, e o coração deles continua longe de Deus. E Jesus vai além, porque ele está citando Isaías, ele fala, em vão
me adoram. Adoração acontecia? Sim, mas era fútil, inútil, em vão. Em vão me adoram, seus ensinamentos. Olha como é que Jesus coloca isso. Fala de adoração e imediatamente fala de ensinamento. Não passam de regras ensinadas por homens. O que eu traduzo como o que a gente deveria entender hoje como religião, mas não é religião, é religiosidade. É assim que nós sabemos que Jesus não acreditava no mito da lei oral, da Torá oral. Ele fala, vocês adoram a Deus em vão porque os ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Queridos, qualquer liderança religiosa consegue fazer isso. Eu posso criar regras e fazer você acreditar que é Deus que quer isso. E você não tem uma base na palavra de Deus. E não sejamos assim. Tudo que alguém falar para você que é uma regra, que é uma lei, vai ver se é mesmo na palavra de Deus. Quem está comigo aí, diga amém. E se eu puder te ajudar hoje, de verdade, só tem uma para mim e para você no Novo Testamento. Não, tem. Lembra quando a gente pregou aqui, Jesus disse não? Tem várias vezes que Jesus fala, não julgueis, não faça isso, não faça aquilo. E é do Novo Testamento, é a própria para mim e para você. Mas ele resume tudo numa lei só. Ama como eu amei. No final das contas, é a única coisa que a gente deveria estar olhando. Mas para que a gente chegue lá, algumas coisas têm que acontecer antes. O que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo que eles, os fariseus, os mestres da lei, estão inventando coisas. Eles estão transformando religião num jogo que eles sempre podem vencer. Quando eu mesmo faço as regras do jogo, eu venço toda hora. E líderes religiosos são especialistas nisso. Não somos? Às vezes a gente faz isso. E Jesus fala, eu queria que você guardasse esse versículo, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E não se engane, a igreja evangélica do século 21, que existem vários tipos, se você acredita que a sua igreja é uma igreja maravilhosa nesse aspecto, ainda assim a gente carrega, não se engane, carrega tradições inúteis, que a gente deveria repensar. Pode ter certeza. Se apegam às tradições dos homens e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando um jeitinho, uma maneira de rejeitar as leis de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Ele falou isso para um grupo de religiosos. Com certeza ninguém gostou de ouvir o que ele falou, mas era pura verdade que eles precisavam lembrar. Que eu sou mais apegado à minha teologia, à minha maneira de enxergar a Deus, do que propriamente do que Deus quer de mim. E aí fica pior, porque Jesus humilha eles citando um exemplo nítido e claro da hipocrisia deles. Um exemplo de quando eles usavam a sua tradição, inventada por eles mesmos, para contornar, de alguma maneira, a lei de Deus. A lei que era real, a lei que tinha sido escrita. Jesus dá um exemplo, por exemplo, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem já tinha lido esse verso em algum momento da sua vida, diga amém. Você acredita que isso é importante, honrar o seu pai e a sua mãe? Amém? Nós conhecemos isso como o 5º mandamento, ele aparece dentre os 10 mandamentos, um dos mais importantes. Mas o que é curioso é que, em geral, a gente lê isso, fala que é o primeiro mandamento como promessa para que te vá bem, né, para que você viva uma vida longa, e esquece que existe uma punição associada à quebra desse mandamento. Jesus nunca citava a lei, você pode procurar, sem citar a punição. Por quê? Afinal das contas, você vai ver que é como se ele estivesse dizendo assim, você quer a lei de Moisés? Pode ficar, mas não tira a punição que está associada. Não vem pegar o mandamento e usar a seu bel prazer para como te é conveniente. Não, existe uma punição caso você quebre. Jesus, ele inclui essa parte, conforme está escrito em Êxodo, no capítulo 21, verso 17, ele diz, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado, só isso. Terá que ser morto. Ignorar a responsabilidade para com seus pais não era uma infraçãozinha pequena. Era muito, muito, muito grave. E estava acontecendo o tempo todo. E ainda está acontecendo o tempo todo hoje. Se você quiser viver por essa lei, do jeito que ela é de verdade, você vai ter que entender que a punição é muito grande, muito grave.
Jesus não separa nunca a lei do Antigo Testamento das punições associadas a essas leis. Cristãos modernos fazem isso o tempo todo. Jesus não. Jesus estava dizendo, se você quer os 10 mandamentos de Moisés, tudo bem, mas você precisa incluir as punições. E Jesus indica que era um pacote onde está tudo incluído. Não tente separar uma coisa da outra. E por falar nisso, para que você saiba, não esqueça, para que seja marcado no seu coração, nós, cristãos, nós não honramos nossos pais e mães porque Moisés nos ordenou. Nós não fazemos isso como uma consequência de uma ordem que Moisés deu, porque ele nem deu para você essa ordem. Deus tinha uma aliança com uma nação e para essa nação essa lei foi dada. E nós não honramos os nossos pais porque Moisés nos ordenou. Nós honramos os nossos pais e mães porque Jesus nos instruiu a amar uns aos outros como Ele nos amou. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Moisés não é o nosso cara. Eu sei que para alguns de vocês é doído ouvir isso. Mas Pedro quer que a gente saiba disso. Existe um novo rei, e um novo reino, e um novo sistema de valores. Pedro estava lá depois da ressurreição, quando Jesus fala a coisa mais doida que alguém pode falar. Ele fala basicamente, gente, tudo agora é meu, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Então não tem mais comparação, nós não seguimos a Moisés, nós seguimos a Jesus Cristo, ressuscitado. Essa é a razão pela qual nós devemos urgentemente honrar os nossos pais também. A sua mãe e o seu pai também são uns aos outros. E que alguém diga amém. Agora vamos voltar aqui para a história. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá ser morto, deverá ser executado. Mas, falando para os fariseus, vocês têm uma outra palavra. Moisés está aqui, vocês conhecem a Bíblia, vocês conhecem o que está escrito, mas vocês inventaram uma outra coisa. Vocês deram um jeitinho nessa lei para benefício de vocês. O que acontecia? Eles tinham responsabilidade com seus pais idosos, de mantê-los financeiramente. E todo mundo sabe que isso não é barato, e não é simples, não é fácil. Mas era o que Deus mandava eles fazerem. Honra o seu pai e a sua mãe. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe, olha, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Isso é, uma oferta dedicada a Deus. Eu explico para você, mas deixa eu terminar o versículo. E vocês desobrigam aquela pessoa de qualquer dever para com seu pai e a sua mãe. E Marcos não explica nada disso porque ele presume que todo mundo que vai ler naquele primeiro século sabe muito bem do que Jesus está falando. O que ele está dizendo é que cuidar dos seus pais idosos é caro e é cansativo, assim como é hoje. E os líderes religiosos criaram uma brecha, deram um jeitinho. O que eles faziam? Eles eram convidados pelo próprio templo a dedicar toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, que não era pouco, eles eram os mais ricos da nação. Eles pegavam todo o seu dinheiro e dedicavam ao templo. Tudo aquilo, toda a sua renda futura, tudo que eu ganhar está dedicado ao templo. Então tudo o que eu possuo e tudo que eu tiver herdado agora pertence ao templo, pertence, entre aspas, a Deus. Mas enquanto você estiver vivo, servindo ao templo, você pode usufruir daquele dinheiro. Fica à vontade. Pode pegar o quanto você precisar. Use como quiser. No entanto, quando seu pai, a sua mãe, ou alguém vier a você dizendo, você podia me ajudar financeiramente, você dizer, olha, eu bem que queria, mas não é meu. Tudo que eu tenho está dedicado ao Senhor. Olha o tamanho da hipocrisia. Eles usavam para si mesmos, mas quando era para ajudar os pais, eles tinham criado uma lei. Não, olha só, pai, eu queria ajudar, eu queria servir, mas você sabe que eu não tenho, não é meu, é do templo, eu dei ao templo. Mas você não usa? Eu uso porque eu trabalho lá, mas... E isso, queridos, enfurecia Jesus. Porque primeiro, pessoas estavam sendo machucadas e eles elevaram a sua própria tradição oral sobre o ensino claro da lei dos profetas que eles julgavam serem os defensores. Eles estavam usando palavras que supostamente eram de Deus para ferir pessoas que Deus ama. Mas antes da gente julgá-los com muita severidade, pensa bem. E agora contigo. Já aconteceu com você? Você já
pecou ou ofendeu outra pessoa achando que você estava fazendo o que era certo diante de Deus, por causa de uma tradição religiosa, e nunca foi lá se acertar com a pessoa que você feriu? Mas, pastor, eu estava cumprindo a regra, estava cumprindo a lei. A tradição da igreja era assim, a tradição religiosa era assim. Se você já fez isso, observa como é que Jesus responde. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Você criou ou adotou uma tradição que entra em conflito com o ensino real de Jesus. Jesus ensinou: se você não se acertar com os outros, não adianta achar que você vai se acertar com Deus. Você sabe que eu falo isso de vez em quando. Se eu ofender os meus filhos, não me chama para almoçar. Não tem como. Se você não feriu a vida dos meus filhos, a gente tem um problema. Obviamente. O que Jesus vai ensinar exaustivamente é o seu amor pelas pessoas ao seu redor, é a maneira como você, e a maneira como você trata essas pessoas é um reflexo do seu amor por Deus, a quem você não pode ver. E é uma das coisas que a gente mais repete aqui na igreja. Deus não está preocupado de você revelar que você o ama, Ele quer que você ame os filhos dEle, especialmente aqueles que estão lá na sua casa, especialmente aqueles que você encontra diariamente no seu trabalho. Ele quer que você revele o amor que você tem a Ele, para Ele. Há pouco tempo atrás eu estava orando por um casal que pediu: pastor, você pode orar por nós? Nós estamos querendo casar, nos casamos. E essa foi a minha oração: Senhor, porque eu experimento isso, de verdade. Não estou querendo ser, sei lá qual é a palavra, mas eu considero a minha esposa, e eu não sei se ela me considera, mas eu considero ela uma expressão do amor de Deus na minha vida. Eu me sinto extremamente amado por Ele através de pessoas que Ele colocou perto de mim. Meus filhos, a mesma coisa. Não é para ser assim? Amém? Eu espero que eles também tenham essa percepção de que eu não estou lá amando eles porque eu sou pai, porque eu sou marido, mas é Deus amando eles através da minha vida. Era o que Deus tinha planejado desde o início, de que você revelasse amor a Ele, deixando que o amor dele fluísse através de você para que pessoas fossem amadas. Quando você ama os filhos dele, você está amando ele. Você faz um elogio para os meus filhos, eu estou mais feliz do que eles. Pode ter certeza. Jesus está falando: vocês estão anulando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e vocês fazem muitas outras coisas semelhantes a esta. Eu acho que Pedro e os outros discípulos não estão acreditando. Meu Deus, isso é tão ofensivo, mas ao mesmo tempo que é perturbador. Pedro, em algum momento, deve ter percebido: isso é tão libertador, é tão bom, quando a gente percebe que Jesus não é religião, Ele nos convida para um relacionamento vivo com Ele. E mais tarde, um pouco depois disso, Jesus confidencia com eles em particular, com seus discípulos. Então Ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, Ele mesmo, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. E Pedro dizer também, né? Toda vez que você se encontra com eles, você acaba com eles, você não é de se admirar, você humilha eles em público. Jesus, será que a gente pode chamar esses líderes religiosos de volta para a gente se acertar? Mas Jesus jamais o faria. A religião tinha corrompido, tinha transformado religião num sistema projetado para apontar para Ele, para Jesus, preparar pessoas para um reino vindouro, mas eles nunca o reconheceram. Marcos capítulo... não terminei, desculpa. A leitura anterior terminava aqui: pelos mestres da lei, e fosse morto, e 3 dias depois ressuscitado. Jesus começa a falar isso para os discípulos, eles nunca entendem. Como assim você vai morrer? E nem ouvia sobre a ressurreição. Tanto é que quando Jesus morreu, eles acreditavam que tinha ficado morto. E a gente vai pegar a história a partir daqui na semana que vem. Mas eu preciso primeiro perguntar isso aqui para você antes de você ir embora. Seria possível, será que é possível que isso tenha acontecido com você? Que vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens? Que você mesmo arrumou um jeitinho de não precisar cumprir algo que Deus está te pedindo?
De vez em quando, nos cultos evangelísticos aqui, eu falo para as pessoas assim: gente, Deus não pede nada de você, só que você creia nele. A Rafa outro dia falou: André, você fala isso, aí depois você faz uma oração com a pessoa assim: Senhor, eu te entrego a minha vida. Então ele está pedindo um pouquinho mais do que, né? Nada. Claro que ele está pedindo você, só que ele começa te convidando a segui-lo para depois você descobrir qual o tamanho do compromisso que você quer ter com ele. E se você é alguém comprometido com Deus, se você não é, e se você pensa assim: André, eu nem sei se eu quero ser crente, com certeza a partir de agora não é mais para você. Eu espero que você tenha usado alguma parte do que a gente falou antes como benefício para a sua vida hoje. Mas para você que é de Jesus, se você é de Jesus, diga amém. Eu acho que você não tem opção, porque no dia que você encontrou com Ele, entregou a sua vida a Ele, você fez dele o teu Senhor. Não sobra muita coisa, constrange você, deixa você sem saída. Será que hoje Deus nos convida a uma correção a respeito disso? Porque eu tenho alguns mandamentos que eu não gosto, né? Tem algumas coisas que Deus me pede que eu não queria fazer. Por quê? Porque às vezes vai me dar um trabalho, vai me custar alguma coisa, vai me custar algum dinheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E no final das contas eu não sei se eu confio tanto assim em Deus. Não é essa a nossa crise frequentemente? E aí eu arrumei um jeito. E você às vezes arruma um jeito. Eu já sei, eu vou fazer isso aqui, e eu não vou quebrar completamente a regra de Deus, mas eu não vou precisar cumpri-la. Será que você criou as suas próprias brechas, ou maneiras, ou jeitinhos? Vocês estão sempre encontrando uma maneira de rejeitar a lei de Deus a fim de obedecer às suas tradições. E eu não estou falando da lei oral, eu não estou falando da lei do Antigo Testamento, estou falando da lei única que Jesus nos chama a viver por ela. Você já viu aquele contrato que tem letras miudinhas, né? Que você assina e depois vai ler: ué, mas tinha isso aqui também. Será que você criou as suas próprias letras miúdas para dizer: não, eu disse isso, mas não disse aquilo? Quem promete? Aí você levanta a mão e cruza o dedo aqui atrás. Quem vai? Quem não vai? E a gente levanta a mão só até aqui no meio. Não sei, seja o que for, eu não estou falando eu estou falando do seu dia a dia. Deixa eu colocar algumas coisas aqui para você, para ver se encaixa. Algumas perguntas. Você já tentou descobrir qual perto você pode chegar do pecado sem realmente pecar? E em geral a gente faz isso. A gente vai até o limite, a gente vai até a pontinha. E o ideal era você ter uma margem de segurança, o ideal era você criar uma outra linha bem aqui atrás para nunca chegar lá perto. Mas não é verdade que a gente é impulsionado a isso, a saber até onde eu posso ir sem pecar? Porque eu não quero desagradar a Deus. E quantas vezes um pastor ouve essa pergunta: bicho, eu sei que isso aqui é pecado, mas isso aqui é pecado? Por quê? Porque se for, eu vou ficar na dúvida, eu acho que eu não deveria fazer. E, queridos, essa é uma questão, isso é uma bobagem tão grande. Como isso diminui o nosso Deus? Querer descobrir até onde eu posso ir, e a gente nem tem relacionamento com Ele. Como é que isso aqui dilui a morte do Senhor Jesus pelos nossos pecados? Outra pergunta: você acredita que existe um ritual que torna você correto com Deus e fica tudo bem entre você e Ele, enquanto remove a sua responsabilidade de acertar as coisas com as pessoas? Não se engane, meu pecado, quando eu cometo, frequentemente eu estou pecando contra Deus, mas frequentemente esse mesmo pecado eu estou pecando contra alguém. Se você for esperto, você vai rapidamente descobrir quem é. As pessoas que estão ao seu redor. Quando eu conto uma mentira, quando eu sou desonesto, quando eu sou infiel, alguém vai sofrer. Mas está tudo bem, porque eu vou para o meu quarto, fecho a porta: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, eu sei que eu fiz outra vez, eu sei que eu não deveria, e graças a Deus, tem um versículo que diz que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me purificar os pecados de toda justiça, e eu nem vou tratar com mais ninguém. Outras pessoas foram machucadas, outras pessoas foram feridas, mas eu já estou legal com Deus. Você acredita nisso? Você acredita que realmente pode ficar legal com Deus se você não se acertou com gente que Ele ama tanto? Uma oração mágica, uma obrigação, você paga uma promessa aqui, ou faz um sacrifício ali.
não, eu vou dar uma oferta em dobro essa semana e eu tenho certeza que vai ser suficiente para me limpar do meu pecado. E a última, antes de você voltar para casa, você se sente mais culpado por faltar ao culto do que por ter maltratado alguém em casa ou no trabalho? Será que a religião fez isso com você? Que as disciplinas espirituais, inclusive faltar o culto ou a missa ou qualquer outra coisa, te deixa mais se sentindo culpado, e você maltratou alguém e está tudo bem, você está acostumado, é assim mesmo, ela entende, ela sabe que eu amo, mas é... Queridos, o convite para seguir a Jesus é um convite para abandonar toda essa bobagem, abandonar tradições inúteis. Você foi convidado para o reino de Deus, e não é um reino aqui do lado de fora, é um reino interior, é um reino do coração, da sua consciência. E agora eu vou dizer para você aquilo que eu falo semana após semana. Esse reino é revelado por uma só lei, e não é a lei de Moisés, e não são os 10 mandamentos, e não são as 600 e tantas leis, e não é sequer apenas o que Jesus falou que era lei, porque depois no finalzinho, quando ele vai inaugurar uma nova aliança, ele diz: eu tenho um novo mandamento para vocês, e essa lei é uma só: amar os outros como Deus em Cristo amou você. Eu preciso repetir isso. Convite de Jesus no reino dele: venha para esse reino. É simplesmente isso. E você vai parar de fazer um monte de coisa errada e vai começar a fazer um monte de coisa certa só fazendo isso aqui. Amar os outros como Deus em Cristo amou você. Leia o Novo Testamento, é o que Paulo te pede o tempo todo. Eu sempre uso esse exemplo porque ele é forte para mim. Quando Paulo chega e fala, por exemplo, vivam em amor. Tem homem que ouve isso e fala: que coisinha mais estranha, viver em amor. E a gente esquece quem foi que falou. Quem nos manda viver em amor não é um homenzinho qualquer. É um homem que, sabendo que iria morrer, entrou numa cidade cheia de inimigos para ser julgado, condenado e morto por amor a você. A gente está se aproximando da Páscoa, quando a gente vai entrar com ele nessa cidade. É ele que fala, mas ele não fala vive em amor porque amor é legal. Ele fala vive em amor assim como Deus em amor salvou, livrou, guardou, faz tudo por você. Eu amo quando ele fala perdoe, e ele não diz perdoe porque é a melhor coisa a fazer, não. Perdoe porque chega uma hora que tem que ter perdão. Não. Você sabe qual a única razão pela qual você deve perdoar alguém que magoou você? Não é porque aquela pessoa se acertou. Às vezes ela não vai se acertar. Não é porque aquela pessoa finalmente mudou. Não é porque agora você sentiu. Já passaram 10 anos, eu acho que agora eu senti que está na hora de perdoar. A única razão pela qual você deve perdoar alguém, Paulo vai escrever, foi porque Deus em Cristo perdoou você. Como pode alguém que foi perdoado não ser capaz de perdoar? Essa é a razão. E eu sei que pregar isso é mole, praticar isso é outra história, mas essa é a lei de Cristo: amar os outros como uma resposta do que Ele fez por mim e por você. Amar os outros como Cristo amou você, e não tem brechas, não tem como dar um jeitinho, é uma lei só, você não vai encontrar nenhuma solução alternativa. É todo dia acordar com uma única pergunta que a gente frequentemente faz aqui na igreja: o que o amor requer de mim? Quando você sair daqui, você vai interagir com pessoas e essa pergunta vai ter que aparecer: o que o amor pede de mim? E quando nós falharmos, nós não vamos dar desculpas, nós vamos pedir desculpas. E quando confrontados, em vez de reagir como qualquer pessoa reage, a gente vai se perguntar: mas se fosse Jesus no meu lugar? E se você estiver brincando, se escondendo atrás de uma tradição boba, eu convido, será que você estaria disposto a acabar com isso hoje, ser honesto com Deus? De dar a mão a Ele, segui-lo, de render-se a Ele completamente. Eu prego isso já há alguns anos. Eu acredito demais nessa frase. Eu acredito que ela é a frase. Não é o que a Bíblia diz, não é será que isso é pecado, porque Jesus definiu tudo de uma maneira muito simples na nova aliança: amem uns aos outros como eu amei vocês. A pergunta que tem que o tempo todo nos ser lembrado no nosso coração é essa. E de tanto pregar aqui, alguns de vocês já guardaram, vocês repetem, vocês escreveram isso em algum lugar. Eu fiquei surpreso e muito feliz
Quando vi isso na minha casa, na porta do quarto da minha filha, tem lá escrito isso. Como uma lembrança. Porque ela precisa lembrar disso o tempo todo, eu sei disso. Especialmente quando o amor requer dela louça ser lavada, alguma coisa do tipo. E eu passo por aquele corredor, essa é uma porta dela, é apenas um pedaço da porta, tem muitas outras coisas ali. Desculpa expor a sua porta, tá, minha filha? Mas eu passo naquele corredor e eu sou lembrado outra vez. Talvez seja isso que você tem que fazer: pegar um papel, escrever, colocar em algum lugar, colocar na capa do seu celular e perguntar o que Jesus faria. Como é que você reage, age, responde, fala, pensa em amor? Por quê? Se você parar para pensar, não é isso. Porque finalmente chegou o tempo. O reino de Deus está perto, já chegou até você. E arrepender-se significa isso. Mude de direção, creia nessas boas novas, que simplesmente significa andar em amor. Significa que você nunca está longe. Então, em mais um minuto eu vou pedir para você ficar de pé, a gente vai orar, você vai para casa. A questão é, e aí? Você vai voltar para casa como? Você vai se voltar na direção desse convite e segui-lo? Você vai colocar sua fé no fato de que Deus enviou a Jesus em nosso favor, de que nós nunca estamos longe de Deus, porque o seu amor nunca está longe de nós? Como sempre, eu quero te convidar a não deixar de estar num PG essa semana, porque vai ser muito legal. E essas perguntas vão ser feitas. Perguntas que vão tratar desse assunto. E pela graça de Deus, vão nos edificar. Eu espero que hoje também você tenha sido edificado. Quem recebe essa mensagem, diga amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Por que essa mensagem é tão importante? Porque a minha inclinação e a sua inclinação é farisaica. Você pode não gostar disso, você pode detestar isso, mas é a nossa inclinação. Não estou dizendo que você é fariseu, mas você pode se tornar. Porque eu sou, há muito tempo, eu luto contra o meu farisaísmo a vida inteira. Você entende o que eu estou dizendo? A gente está com a igreja bonitinha, organizadinha, todo mundo certinho. As pessoas estão crescendo, estão amadurecendo, estão fazendo a coisa certa. A gente vai perdendo a paciência com aqueles que não fazem a coisa certa. A gente vai perdendo a compaixão com pessoas que chegaram agora e precisam de mais paciência com elas. Como eu de vez em quando falo com você, às vezes carregam os seus vícios, suas manias, as suas dificuldades, seus desafios, e entro aqui e você olha para ela e fala: não conheço, mora do lado da minha vila. O pastor não faz ideia de quem é essa pessoa, o que ela faz e não faz. E você vai atraí-la ou vai repeli-la? E você vai aproximá-la de Jesus como um dia você foi aproximado? Ou você vai dizer: olha, acho que aqui não vai combinar com você, o pessoal aqui é fera, o pessoal aqui é muito acertado. Cara, para o meu alarme tocar é porque está na hora de acabar mesmo o culto. Mas é uma pergunta que tem que fazer para você. Você vai abraçar o que Jesus pediu para você abraçar? E amar como Ele te amou? Por um segundo, por alguns segundos, pense no que Ele fez por você. E pense: vai ficar só para você ou você vai pegar isso e vai fazer por alguém? Eu estou usando esse exemplo do vizinho, que você conhece às vezes a vida da pessoa, sabe os vícios, sabe as manias, sabe o jeito, alguém da família às vezes. Deus quer usar você para ser uma ponte, para que essa pessoa tenha uma vida transformada, mas não vai ser da noite para o dia. Você vai ter que ter paciência, vai ter que saber esperar. Se você está chegando aqui e você diz: André, eu não consigo me livrar de certas coisas, não tem problema. Eu também não consigo me livrar de algumas coisas até hoje, mas eu venho semana que vem. Eu espero que você venha também, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Ele continua fazendo uma obra que não terminou na sua vida. Eu desejo que você continue caminhando com Ele. Você pode se considerar a pior pessoa do mundo, mas o fato de você estar na presença de Deus é uma porta que se abre para Ele ajustar cada área da sua vida. Amém? Pai, muito obrigado.
pela tua presença, pelo teu Espírito, pela tua graça maravilhosa, todo dia na nossa vida. Eu quero orar, meu Pai, pelos irmãos e irmãs que estão aqui hoje, que estão se reexaminando, estão pensando naquilo que o Senhor Jesus disse. Eu não queria ser um daqueles fariseus, mas quem sabe eu sou. Quem sabe eu tenho colocado as minhas próprias tradições, a minha própria maneira de ver a vida acima do que aquilo que o Senhor disse. E eu não quero mais fazer isso, eu quero render completamente a Ti, meu Pai, completamente. Eu não quero viver uma vida que anula a Tua palavra só para me dar permissão de fazer algumas coisas que eu gosto. Não, eu quero honrar o Senhor na Tua grandeza. Não é um Deus pequeno, é o Deus do universo a quem eu sirvo. E eu quero Te servir, meu Pai, de coração, com alegria, louvando o Teu nome, não apenas com a minha boca, mas com o meu coração. Eu não quero ser um daqueles a quem Isaías profetizou: esse povo me honra com lábios, sabe cantar bonito, fala as coisas certas. Não, Senhor, o meu coração vai estar bem pertinho de Ti. E quando eu adorar o Seu nome, vai ser de verdade, vai ser em espírito e em verdade. Recebe, meu Pai, toda a glória, todo louvor, toda a honra, toda a adoração em nossas vidas, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode louvar Ele com a sua voz e com as suas palmas bem altas. Ele é bom.